Valentina acordou assustada com o toque estridente do telefone às 13h30 da manhã. A luz fraca da sua pequena casa em Tavira, no sul de Portugal, mal iluminava a mesa onde o aparelho repousava. Com os olhos ainda marejados de sono, atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz feminina soava cansada. Oficial, boa noite, fala doutora Mariana Fernandes, do Hospital de Faro. A sua irmã, Helena, deu entrada conosco após um acidente grave. O estado dela é crítico. Está indicada como contato de emergência. O coração de Valentina apertou-se. Acidente? Que acidente? Onde? Como está ela? Foi na em 125, a cerca de 20 quilômetros da cidade. Agradecemos que venha o mais rápido possível. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Sem hesitar, Valentina vestiu-se às pressas. Escolheu umas calças de ganga justas que realçavam as suas pernas longas, uma blusa de seda azul que deixava entrever a clavícula delicada e uns sapatos de salto médio, práticos para correr ao hospital, mas ainda assim elegantes. No pulso, um relógio de prata que fora da mãe, a única herança material que lhe restava. Pegou na mala pequena, onde guardava um batom vermelho discreto e o seu telemóvel, e saiu porta fora. No táxi que a levava pela estrada em direção a Faro, Valentina sentiu uma mistura de angústia e nostalgia. Helena, 7 anos mais velha, sempre fora irmã forte, a mais bonita e determinada. Recordou as tardes na pequena vila lentejana onde cresceram, com Helena a ensinar-lhe a andar de bicicleta, a protegê-la dos rapazes da rua e a ser a sombra constante que Valentina nunca soube valorizar. Chegando ao hospital, o cheiro a desinfetante e o som dos corações monitorizados acilaram o seu nervosismo. O médico responsável, um homem de meia-idade chamado Dr. Jorge Silva, recebeu-a com um olhar cansado e triste. É a irmã da Helena? Sente-se, por favor. Valentina sentou-se numa cadeira de plástico fria. Ela sofreu múltiplas fraturas, traumatismo craniano e lesões internas. Fizemos tudo, mas o prognóstico não é bom. Valentina mal conseguia respirar. Quando finalmente entrou na sala onde Helena estava, deitada numa cama hospitalar, ligada a máquinas que mantinham o seu corpo vivo, a realidade caiu-lhe como um soco. Helena, com o rosto inchado e coberto por hematomas, a boca tapada por um tubo de ventilação, parecia tão frágil que Valentina sentiu vontade de chorar e abraçá-la, como quando eram crianças. Pegou na sua mão, sentindo-a gelada. Helena, sou eu, Valentina, estou aqui, murmurou, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto. De repente, Helena apertou-lhe a mão com uma força surpreendente. Num fio de voz, disse: Valentina, debaixo da cama, há uma caixa. Um cofre pequeno. A chave está aqui. E entregou-lhe um chaveirinho com chave pequenina. Antes de fechar os olhos para sempre. Chocada, Valentina olhou para a chave, depois para o cofre, escondido numa caixa de sapatos antiga, sob a cama da irmã. Tremendo, abriu-o. Lá dentro havia documentos, fotografias e uma pen USB. Mas, ao examinar o conteúdo, um calafrio percorreu-lhe a espinha. Mais tarde, ao meio-dia, o telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Valentina atendeu, e do outro lado ouviu uma voz grave e segura. Valentina, há coisas que não sabe. A morte da sua irmã não foi acidente. Está em perigo. Ela engoliu em seco. O mistério apenas começava. Continua. Valentina sentou-se no velho sofá da sala, o corpo ainda trêmulo. A luz do meio-dia entrava pelas janelas, mas não iluminava o turbilhão de pensamentos que dominavam a sua mente. As fotografias que encontrara no cofre eram como janelas para uma vida secreta que Helena nunca lhe mostrará. Em algumas, a irmã sorria verdadeiramente feliz, algo raro nos últimos anos, sobretudo no retrato ao lado de um homem alto, de cabelo escuro e olhar intenso. Quem seria ele? E por que nunca mencionara ninguém, vestida num vestido vermelho justo que realçava sua figura esguia, com um colar de prata a cintilar ao pescoço e uns saltos de pele preta que faziam som ritmado no chão de madeira? Valentina sentiu o peso da solidão esmagar-lhe o peito. As peças do puzzle pareciam impossíveis de encaixar. No entanto, o que mais a perturbava era a pen USB. Ligou o portátil antigo de Helena, um modelo elegante com teclado retroiluminado, e tentou abrir os ficheiros. Um documento chamou-lhe a atenção, uma carta endereçada a si. A letra era inconfundível, o tom era urgente, mas cheio de amor. Valentina, se estás a ler isto, é porque já não estou. Perdoa-me por esconder tanto, mas era a única forma de te proteger. Há 3 anos, tudo mudou. Tornei-me testemunha de algo demasiado perigoso para ignorar. As palavras iam se desdobrando numa narrativa de ameaças, mentiras, corrupções que envolviam figuras do alto escalão da Câmara Municipal de Faro, negócios obscuros, e o envolvimento de Helena numa investigação secreta.
A irmã tinha criado uma segunda identidade, Marina Silva, para fugir dos olhares atentos dos seus inimigos. Valentina apertou os lábios, o coração a bater descompassado. E se o acidente não foi acidente? Pensou. A voz do misterioso homem ao telefone a ecoar na sua cabeça. Decidiu então que precisava de respostas. Com a chave na mão, pegou no casaco e saiu para a rua, o sol quente a bater-lhe na pele bronzeada. Seguiu para a pequena pastelaria onde Helena costumava ir, situada numa rua estreita da zona histórica de Faro, com azulejos coloridos nas paredes e aroma café acabado de fazer. Sentou-se numa mesa, os olhos atentos a cada rosto que passava, até que um homem de olhar sério, barba rala, se sentou à sua frente. Valentina. Sou o André Costa. Canhichia, tua irmã. Ela confiava em mim. André era jornalista, um homem de 30 e poucos anos, com uma postura firme e um sorriso triste. Vestia uma camisa branca com os primeiros botões abertos e umas calças de linho bege, o cabelo castanho escuro ligeiramente desarrumado. Helena não morreu por acaso. Ela descobriu uma rede que desviava milhões do orçamento da cidade. E agora, tens de ter cuidado. Estão a vigiar-te. Valentina sorriu com ironia. Pois, já me sinto uma personagem de novela. Só falta o fado de fundo. André riu, mas o olhar continuava sério. Isto é mais perigoso do que parece. Confia em mim, vamos descobrir a verdade juntos. Enquanto falavam, o céu começou a escurecer, nuvens pesadas a cobrirem o sol quente do Algarve. Um trovão ressoou ao longe. Valentina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O mistério só se aprofundava, e a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Continua. A chuva começou a cair com força, tamborilando nas janelas da pequena pastelaria onde Valentina e André ainda conversavam. Ela ajeitou o casaco que deixará cair sobre os ombros, revelando uma blusa de seda cor de vinho, levemente transparente, que delineava as curvas suaves do seu corpo sem ser demasiado evidente. Os brincos de prata balançavam a cada movimento da cabeça, dando-lhe um ar de mulher decidida, mas com uma sensualidade contida que não passava despercebida. André observava-a com um misto de admiração e preocupação. Valentina, esta não é só a tua luta. Helena deixou pistas, documentos, provas que podem derrubar toda a rede de corrupção. Mas eles não vão desistir facilmente. Ela sorriu, um sorriso que misturava ironia e desafio. Desde pequena que me dizem para não me meter em confusões. Acho que é a altura de começar a contrariar. De repente, o telemóvel dela vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Cuidado com quem confias. Nem todos são o que parecem. Valentina franziu as sobrancelhas, levantou-se e olhou pela janela enquanto a chuva martelava as ruas empedradas de Faro. Acham que isto vai intimidar-me? Que a irmã morreu para nada. Murmurou para si mesma, sentindo uma onda de determinação crescer dentro de si. André acompanhou-a até a porta. Queres que te acompanhe até casa? Ela abanou a cabeça. Não, é melhor não. Quero provar que consigo sozinha. Mas obrigado. Enquanto caminhava pela rua encharcada, as luzes dos candeeiros refletiam no chão molhado, criando um jogo de brilhos que faziam a cidade parecer mágica, quase irreal. Valentina sentiu que estava numa peça de teatro onde cada passo podia ser o último, mas também o primeiro rumo à verdade. Chegando a casa, encontrou a caixa de sapatos debaixo da cama. Tirou o pequeno cofre metálico e examinou-o de novo. Tentou decifrar os códigos, mas não havia nada escrito, apenas um pequeno adesivo com uma data. 14 de agosto de 1987, o seu próprio aniversário. Com mãos trêmulas, introduziu os números no cofre. Um clique suave anunciou a abertura. Dentro, além dos documentos, havia uma pequena chave dourada e uma pendrive com um único arquivo, um vídeo. Valentina sentou-se na cama, o coração acelerado. Ligou o portátil e abriu o vídeo. No ecrã surgiu Helena, viva, olhando diretamente para a câmara, com um sorriso triste, mas resoluto. Valentina, se estás a ver isto, significa que confias em mim. Esta é a minha última mensagem. A verdade é mais perigosa do que podes imaginar. Eles tentaram calar-me, mas eu não vou deixar que a injustiça vença. Confia em quem te disse a verdade. E lembra-te, a chave para tudo está no banco. Antes que pudesse terminar, o vídeo ficou estático, a imagem tremulou e o ecrã escureceu. Valentina ficou imóvel, sentindo o peso da revelação a esmagar-lhe a alma. No silêncio da noite algarvia, uma última mensagem apareceu no seu telemóvel. Eles estão mais perto do que pensas. Protege quem amas. Ela apertou os punhos, a chuva lá fora bater como um tambor de guerra. A guerra tinha começado. Continua. A manhã seguinte trouxe uma névoa espessa sobre Tavira, envolvendo as ruas estreitas e as casas caiadas de branco numa atmosfera quase fantasmagórica. Valentina, com o cabelo solto e ligeiramente ondulado,
Vestia uma camisa branca de linho que deixava entrever a pele macia dos ombros e umas calças justas de algodão bege. Nos pés, uns sapatos baixos de couro castanho, confortáveis para enfrentar o dia que se avizinhava. Ela dirigiu-se à agência do Banco Popular, no centro histórico, um edifício antigo com azulejos azuis e brancos na fachada, onde guardava a chave que encontrara no cofre. O corrimão de ferro forjado da escadaria rangia sob seus passos enquanto subia até a área das caixas de segurança. Funcionário, um homem de meia idade com óculos redondos e cabelo grisalho, recebeu-a com um sorriso protocolar. Boa manhã, senhora Valentina. Em que posso ajudar? Valentina entregou-lhe a chave e indicou a caixa número 217. O homem abriu a caixa com cuidado, revelando uma pasta volumosa, várias pendrives e um envelope selado com seu nome. De volta à casa, sentou-se à mesa da cozinha iluminada pela luz suave da manhã e abriu o envelope. Lá dentro, uma carta manuscrita por Helena, detalhando as últimas descobertas da irmã, gravações secretas, listas de nomes, provas irrefutáveis de corrupção e ligação a figuras poderosas que controlavam o destino do Algarve. Enquanto lia, o telemóvel tocou. No ecrã, o número de André. Atendeu, e a voz dele soou urgente. Valentina, precisamos falar. Encontraram o nosso plano. Estão a pressionar a tua família. Tens de ser cuidadosa. Ela suspirou, sentindo o peso da responsabilidade e o medo que se instalava. Não posso recuar agora. Por Helena. Por justiça. Desligou e olhou pela janela, o céu a clarear lentamente, como se a luz do novo dia fosse um sinal de esperança, ou um aviso de que a luta só agora começava. Continua. Naquela tarde, Valentina saiu de casa com um vestido preto justo que realçava sua silhueta esguia, combinado com um casaco de malha cinza claro que lhe dava um toque de elegância discreta. Nos pés, uns sapatos de salto médio em tom nude, confortáveis o suficiente para caminhar pelas ruas de Faro sem perder a postura. No pescoço, um colar delicado em prata, presente da mãe, que parecia um talismã contra as tempestades que se aproximavam. Caminhou até o Café à Ria, um espaço acolhedor à beira da Ria Formosa, onde se tinha combinado encontrar com André. O aroma intenso do café acabado de fazer misturava-se com o cheiro a maresia e a bolos frescos, criando um ambiente quase reconfortante num dia cheio de incertezas. André já esperava numa mesa junto à janela, a sua expressão carregada de preocupação, mas também de determinação. Vestia uma camisa azul clara ligeiramente amarrotada e umas calças de gangue escuras, com os cabelos desgrenhados como se tivesse passado a noite a pensar. Valentina, começou ele, baixando a voz, recebi informações de uma fonte confiável. Os documentos que encontraste são só a ponta do iceberg. Há pessoas poderosas que farão de tudo para impedir que a verdade venha ao público. Ela sorriu com um brilho irônico nos olhos. Bem, não sou de fugir de problemas. Além disso, já aprendi que, no nosso país, as coisas só mudam quando alguém tem coragem de dar um passo à frente. Ou então quando um político faz uma promessa em época eleitoral e desaparece, isso também é coragem, de desaparecer. André riu, um som raro que iluminou por momentos o ambiente. E o que propões? Vamos precisar de aliados. Pessoas que não tenham medo, que queiram justiça. E talvez um pouco de sorte, ou um bom plano de fuga, respondeu Valentina, enquanto pousava a mão sobre a dele, firme e segura. Do lado de fora, a chuva voltou a cair, mas dentro daquele café, entre goles de café forte e sussurros de segredos, nascia a promessa de uma batalha que mudaria para sempre o destino da cidade e das suas gentes. Continua. A noite caiu sobre Faro como um manto pesado e silencioso. Valentina, vestida com uma blusa de cetim preta que modelava delicadamente as suas formas, e uma saia lápis que lhe acentuava a cintura, caminhava pelas ruas de paralelepípedos com passos decididos. Os seus sapatos de salto alto ecoavam suavemente, misturando-se com o som distante das ondas da Ria Formosa. Um leve perfume a jasmim envolvia-a, um toque de feminilidade que contrastava com a tensão que sentia por dentro. Ela encontrou-se com André numa pequena praça iluminada por postes antigos de ferro forjado. Ele trajava um casaco escuro, os olhos brilhavam com a intensidade de quem sabe que o perigo espreita em cada sombra. Tem uma novidade, sussurrou André, enquanto olhava ao redor para se certificar de que ninguém os observava. Consegui acesso a mais documentos. Provas concretas que ligam diretamente o esquema de corrupção a pessoas influentes da administração local. Valentina engoliu em seco. Então, estamos mais perto de derrubar toda essa rede? Sim, mas isso também significa que eles vão fazer de tudo para nos calar. Precisamos ser cautelosos. Ela sorriu, um sorriso que misturava desafio e determinação. Sempre gostei de um bom desafio. Afinal, se fosse fácil, não teria tanta piada, não é? André riu baixinho, mas o seu olhar permanecia sério. E o plano? Vamos expor tudo. Publicar as provas, envolver a polícia e a comunicação social.
Fazer com que ninguém possa virar as costas. Enquanto falavam, uma sombra passou rapidamente por detrás de uma árvore próxima. Valentina sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. A ameaça estava mais perto do que imaginavam. Vamos com calma, disse ela, prendendo o cabelo num rabo de cavalo improvisado. Mas que ninguém duvide, a verdade vai prevalecer. O vento trouxe consigo o cheiro salgado do mar e um murmúrio distante, como se a própria cidade sussurrasse segredos antigos. E naquele momento, sob o céu estrelado do Algarve, Valentina e André selaram um pacto silencioso, uma luta que os levaria ao limite, onde a coragem se tornaria a única arma contra a escuridão. Continua. O amanhecer em Faro trouxe uma luz dourada que banhava as ruas estreitas e os telhados vermelhos, contrastando com a inquietação que não deixava Valentina dormir. Vestia uma camisa branca de algodão, levemente aberta no decote, revelando a pele macia do pescoço, e umas calças de ganga escuras que moldavam as suas pernas com elegância discreta. O cabelo preso num coque solto deixava escapar alguns fios que lhe acariciavam o rosto, conferindo-lhe um ar de vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Sentada na varanda do seu apartamento, segurava uma chávena de café quente, enquanto o aroma jasmim do jardim vizinho se misturava com o sal do mar distante. Os olhos de Valentina percorriam as fotografias antigas que tinha na mão, imagens de Helena sorridente, de momentos que pareciam tão distantes agora. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Atendeu com um suspiro. Do outro lado, a voz firme do inspetor Miguel Santos. Valentina, temos novidades. Encontramos evidências que corroboram as informações da tua irmã. Mas também descobrimos que estás a ser seguida. Precisas de ter cuidado. Ela sorriu com um toque de ironia. Parece que já me tornei personagem principal de um thriller policial. Só falta o nome no cartaz do cinema. Miguel riu baixinho. Não subestimes o perigo. Eles não vão parar. Valentina fechou os olhos, sentindo a pressão, mas também a determinação a crescer dentro de si. Então vamos fazer com que parem. Por Helena, por todos nós. Enquanto desligava, sentiu uma brisa suave que parecia trazer uma promessa de mudança. O jogo estava longe de acabar, mas Valentina sabia que, desta vez, não recuaria. No horizonte, o sol despontava entre as nuvens, iluminando a cidade que ela amava, e pela qual estava disposta a lutar até o fim. Continua. A tarde caiu lentamente sobre Faro, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras. Valentina preparava-se para sair, vestindo um vestido azul escuro que abraçava suavemente as suas curvas, deixando à mostra os ombros delicados. Nos pés, uns saltos elegantes que clicavam ritmadamente no chão de pedra enquanto ela caminhava pela sala, ajustando o colar de prata que herdara da mãe. O brilho do acessório refletia a luz tênue, conferindo-lhe um ar misterioso e cativante. O telefone tocou, interrompendo a sua concentração. Atendeu com um sorriso tenso. Valentina? Sou eu, André. Temos de nos encontrar. É urgente. Ela sentiu, apesar de ele não poder ver. Onde? Café Maré Alta, junto à marina. Dentro de meia hora. Valentina pegou numa pequena mala de couro, guardou os documentos que ainda mantinha consigo e saiu. A brisa do mar acariciava-lhe o rosto, misturando-se com o aroma maresia e a café acabado de fazer. No café, André esperava-a numa mesa discreta. A expressão no seu rosto denunciava a gravidade da situação. Recebi uma denúncia anônima. Parece que eles sabem que estamos a avançar e planeiam agir rápido para nos calar. Ela olhou para ele, os olhos faiscando de determinação. Então temos de ser mais rápidos. E inteligentes. Enquanto falavam, uma sombra passou pela entrada do café, observando-os com olhos frios. Valentina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas manteve o olhar firme. Se querem guerra, vão ter guerra. O sino da porta tocou novamente, e uma figura encapuzada entrou, desaparecendo nas sombras do estabelecimento. O jogo estava lançado, e a verdade tornava-se cada vez mais perigosa, mas Valentina estava pronta para enfrentar o que viesse. Continua. A noite envolvia Faro com um manto escuro, salpicado pelas luzes tênues dos candeeiros de rua e pelo brilho distante da marina. Valentina caminhava pelas ruelas empedradas, o vestido preto justo a deslizar suavemente sobre as suas pernas, enquanto o casaco de lã cinzento lhe envolvia os ombros, conferindo-lhe um ar de elegância discreta. Nos pés, sapatos de salto médio que a faziam sentir-se firme e segura, apesar do frio e do peso da incerteza que a acompanhava. Cada passo fazia ecoar um ritmo constante, quase como um tamborilar que marcava sua determinação. As suas mãos, delicadas mas firmes, seguravam a pequena pasta com os documentos que poderiam derrubar toda a teia de mentiras. O aroma subitil do seu perfume, uma mistura de jasmim e âmbar, parecia desafiar o silêncio da noite. Ao chegar a um café discreto, encontrou André à espera, a postura tensa, mas os olhos brilhando com uma chama de esperança.
Temos tudo o que precisamos para expor a verdade, disse ele, baixando a voz. Mas eles estão a fechar o cerco. Temos pouco tempo. Valentina sorriu, um sorriso que misturava desafio e coragem. Então vamos fazer com que cada segundo conte. Pela Helena, pela justiça, por nós. Enquanto conversavam, a porta do café abriu-se de repente, e uma sombra familiar entrou, o inspetor Miguel Santos. Com um gesto rápido, entregou-lhes um envelope selado. Isto vai ajudar-vos a terminar o que começou, murmurou, antes de desaparecer novamente na noite. Valentina sentiu o coração acelerar. A luta estava longe de terminar, mas agora tinha uma nova arma. E, apesar do perigo iminente, nunca se sentirá tão viva. No silêncio da madrugada, a promessa de justiça brilhava mais forte do que nunca. Continua. O sol começava a despontar no horizonte quando Valentina voltou para casa, o corpo cansado mas a mente inquieta. O vestido preto tinha sido substituído por um suéter de malha macia e umas calças de ganga confortáveis, enquanto os sapatos de salto agora repousavam discretamente junto à porta. Nos seus olhos brilhava uma mistura de cansaço e determinação. Sentou-se na sala, rodeada pelos documentos espalhados na mesa de madeira, enquanto o aroma do café recém-passado preenchia o ar. A pen USB que tinha recebido do inspetor Miguel ficou ligada ao portátil, pronta para revelar segredos que poderiam mudar tudo. De repente, o telemóvel vibrou. Era uma mensagem anônima. Cuidado. Eles sabem que estás perto da verdade. Não confies em ninguém. Valentina respirou fundo, sentindo o frio da ameaça percorrer-lhe a espinha. Mas ao invés de recuar, o seu olhar endureceu. Não vão vencer, murmurou, enquanto fechava a tampa do portátil. Sabia que a batalha estava longe de terminar, e que a sombra do perigo pairava cada vez mais perto. Mas também sabia que a verdade era sua arma mais poderosa. E estava preparada para lutar até o fim. Continua.